O governo de São Paulo decide manter medidas restritivas na região que segue na fase laranja de flexibilização. Bares, restaurantes e academias seguem impedidos de reabrir as portas. No litoral norte, a Prefeitura de Ilhabela decide reabrir a rede hoteleira a partir da semana que vem. Pedido de justiça. A família de Taubaté luta para que inquérito policial inclua que a morte do filho durante o carnaval do ano passado em São Luís do Paraitinga ocorreu após a agressão de um policial militar. Segundo testemunhas, durante confusão, a vítima teria sido atingida com golpes de cacetete. E ainda, em Potim, mais de 200 pessoas conseguem uma recolocação no mercado de trabalho em uma ONG da cidade que produz máscaras para grandes empresas. Sexta-feira, 10 de julho. O Band Cidade está no ar com transmissão simultânea na TV e também na internet, na fanpage da TV Band Vale, Facebook. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Em nova atualização do Plano São Paulo, anunciada hoje pelo governo do estado, a região permanece na fase laranja. Isso mantém autorizado o funcionamento de apenas setores como escritórios e comércio de rua em geral, com limite de 20% no atendimento presencial. Restaurantes e academias, por exemplo, ficam de fora dessa fase e só devem reabrir após o avanço para a fase amarela. Uma reavaliação desse cenário só deve acontecer no dia 24 deste mês, quando novas medidas de flexibilização devem ser anunciadas. Nesta academia, em São José dos Campos, um novo layout para a disposição dos equipamentos já havia sido definido pela direção do estabelecimento. Os padrões de higiene também foram adaptados na expectativa da reabertura do local. Totens de álcool em gel acionados por sensores, sem a necessidade de contato, foram instalados em diversos pontos da unidade. O espaçamento entre os aparelhos também faz parte da nova realidade da academia. As mudanças foram realizadas na esperança de que o setor voltasse a funcionar a partir da próxima segunda-feira. Mas, por enquanto, o local segue com as atividades suspensas, pelo menos por mais 14 dias. Todas essas mudanças de protocolo, indicam um ambiente seguro para treinamento. É isso que a população devagarzinho vai observando e a gente vem, quando reabrir, quando as autoridades permitirem a reabertura, a gente vai ver um crescimento paulatino da frequência. A cor de cada região do mapa é definida levando em consideração alguns critérios, como, por exemplo, a taxa de ocupação de UTIs e leitos a cada 100 mil habitantes. Classificados na fase laranja desde o início do mês de junho, não foi dessa vez que as regiões do Vale do Paraíba e Litoral Norte receberam a autorização do governo do estado para avançar para a fase amarela. Sendo assim, academias, bares e restaurantes devem permanecer fechados para o público, pelo menos pelos próximos 14 dias. O número de óbitos teve queda durante 2 semanas sucessivas no estado e pela primeira vez desde o início da pandemia. Alcançamos a menor letalidade com 4,9% de mortes por casos confirmados. Outra vitória. Começamos a obter resultados positivos também no litoral e no interior do estado de São Paulo, mas para reconfirmarmos e seguirmos dentro desse processo gradual de melhora, é importante que todos tenham consciência de que estamos e continuaremos em quarentena. O Pedro é sócio de um restaurante na região central de São José dos Campos e aguardava o anúncio da reabertura do estabelecimento. Desde o início da pandemia, o local teve que se adaptar ao sistema delivery. Mesmo assim, o faturamento não está sendo como antes e apenas 1/3 dos funcionários está trabalhando. Existem as regras, mas a gente entra e sai da possibilidade de abrir, bate na trave, como eles falam, de ir para o amarelo, de ir para o vermelho, mas eu acho que é uma questão muito séria, porque se você abre realmente traz um dano. Para o presidente dos senhores de São José e região, o cenário atual já preocupa o setor. A categoria ainda cobra uma política de crédito que atenda às necessidades antes que o fechamento definitivo seja a única saída dos proprietários. Estamos há exatos 108 dias parados, Uma parte da categoria não está aberta, não está trabalhando, 45% mais ou menos, e 55% está conseguindo trabalhar com delivery.
Desses 55%, teve uma queda de faturamento de 75%. Dos 55%, 75% de queda. Então, assim, nós estamos no limite, no nosso limite, no limite físico, no limite financeiro. Não tem mais condição de continuar desse jeito. Novas mortes por Covid-19 foram registradas hoje em 6 cidades da região. 3 óbitos foram confirmados em Taubaté, que agora totaliza 32 mortes pela doença. São José dos Campos, Lorena, São Luís do Paraitinga, Caraguatatuba e Ubatuba também confirmaram uma morte cada. Agora a região contabiliza 339 mortes por coronavírus e mais de 9 mil infectados. E a gente continua falando sobre essa atualização do Plano São Paulo, que mantém a nossa região na fase laranja, com o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, que é presidente do Codivap. Prefeito, primeiro esclarecer ao nosso telespectador que o senhor aparece sem máscara porque está sozinho no gabinete do senhor. O avanço da doença aqui na nossa região, a ocupação de leitos também. O senhor acha que foi acertada essa decisão do governo de São Paulo de manter a nossa região na fase laranja, ou o senhor acredita na possibilidade de uma reabertura gradual da economia neste momento com base no avanço da doença e ocupação de leitos? Boa noite, prefeito. Bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite. Realmente nós tínhamos uma expectativa baseado nos dados, na evolução até a semana passada. Até a semana passada nós já estaríamos na fase amarela. No entanto, a partir do dia 3, nós tivemos um crescimento de 2 índices que prejudicaram bastante. 0,25 na variação de internações, e esse é um índice muito importante, porque significa que está aumentando os casos mais graves, que exigem, portanto, internação hospitalar, e também tivemos uma variação de 0,28 na variação de óbitos. Mais pessoas estão morrendo proporcionalmente ao número de infectados. O número de infectados está dentro da normalidade e, por si só, nos colocaríamos já numa posição de laranja. Aliás, de verde, então isso é bastante confortável, mas a qualidade do contágio é que tem nos preocupado. E não estamos na fase vermelha em razão dos esforços das prefeituras e também do governo do estado em manter, em ampliar o espaço de hospitalar e uma colaboração da população. Nós temos mantido uma adesão ao isolamento na faixa de 46%, 47%, exceto no Vale Histórico, que tem ficado abaixo de 30%. Prefeito, a gente acaba de receber aqui um decreto da Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal que autoriza o consumo em restaurantes e a reabertura de salões de beleza e também de academias, limitando aí o atendimento a 20% da capacidade, a exemplo de um movimento que já vem acontecendo também em cidades do litoral norte. Só que isso coloca aí em conflito as cidades, porque algumas, enquanto o Plano São Paulo não autoriza a reabertura de setores como bares, restaurantes e academias, por outro lado, alguns municípios tomam essa iniciativa de fazer essa reabertura. Como explicar isso? Olha, nós temos uma confusão em termos de competência para tais e tais ações no nosso direito, e os tribunais também não apresentaram um critério muito claro. Tem prevalecido o entendimento do governo do estado e também dos órgãos de fiscalização, em especial o Ministério Público, de que uma vez definido o padrão de isolamento, o padrão de aberturas pelo estado, não cabe aos municípios criar ambientes menos favoráveis ao isolamento e à restrição de atividades, quando o fim, o último e principal, é a saúde e a preservação de vidas. Às vezes, um município, uma cidade que tenha os dados individualmente melhores, pode buscar o reconhecimento de sua independência para disciplinar essa matéria e tentar judicialmente um sucesso. Não tem obtido êxito, mas tem margem para esse tipo de posicionamento. Prefeito, obrigado pela participação do senhor aqui no Band Cidade. Prefeito Isaías Santana de Jacareí, presidente do Codivap, participando do Band Cidade nesta noite. Obrigado, prefeito. Boa noite, prefeito. Já no litoral norte, em Ilhabela, a prefeitura deve reabrir a rede hoteleira a partir da semana que vem. Os detalhes direto do litoral norte com o repórter da Band Vale FM, Conrado Balucci.
Aqui no Litoral Norte, depois de todas as cidades tomarem medidas em relação à flexibilização de diversos setores da economia, hoje foi a vez de Ilhabela anunciar que irá reabrir os hotéis, as pousadas, os bares, os restaurantes e também os salões de beleza, um pacotão já a partir da próxima quarta-feira, dia 15 de julho. A Prefeitura fez uma reunião nesta quinta-feira com o Comitê de Enfrentamento da Covid-19, entidades associadas como a Associação Comercial e também empresários da cidade e membros da Prefeitura para definir quais serão os termos desta reabertura. Agora, o documento elaborado pelo comitê foi encaminhado para a advocacia do município, onde será elaborado o decreto municipal. Segundo a Prefeitura, o próximo passo de flexibilização no arquipélago está marcado para o dia 22 de julho, quando poderão atuar as academias e os espaços com piscinas para as aulas de natação. Ilhabela tem hoje 281 casos confirmados da Covid-19. A notícia boa é que destas, 212 pessoas estão recuperadas da doença. Volto com vocês. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, funcionários da Escola Municipal Terezinha Pereira da Silva, no bairro Descansópolis, estão afastados e devem permanecer em isolamento por causa de um caso positivo de Covid-19. O local vai passar por uma sanitização, mas os pais que foram até a escola para retirar o material das aulas à distância nos últimos dias também devem ficar atentos e procurar atendimento médico em casos de sintomas da doença. A entrega dos materiais impressos só volta a acontecer depois do dia 27. A boa notícia é que o número de pacientes que se recuperaram do coronavírus também é grande aqui na região. Mais de 6.000 pessoas venceram a doença. Entre elas, uma idosa de 92 anos que recebeu alta após ficar 12 dias internada na Santa Casa de Cruzeiro. Na despedida, dona Zumira da Silva Costa recebeu o carinho de toda a equipe médica. Cruzeiro tem 7 mortes por Covid-19 e 106 casos da doença. Depois do intervalo, família quer que inquérito que apura a morte de adolescente no Carnaval de São Luís do Paraitinga inclua que o jovem foi vítima de agressão policial. Agora 7:02.